Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. O Momento Político tem a direção-geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, o gerenciamento da Simone Garcia, a supervisão e a coordenação de Karina Cato e Ronaldo Bianchi e a minha apresentação, Ricardo Pereira. A entrevistada de hoje é a candidata a deputada federal pelo Partido Novo, a Marina Helena, que já está com a gente. Hoje eu cumprimento, dou aqui aquele bom dia especial para a nossa convidada, a nossa entrevistada, Maria Helena, candidata a deputada federal. Olá, candidata, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos conhecer um pouco da candidata. Gente, ela é economista, trabalha com finanças e políticas públicas há 18 anos, é graduada e mestre em economia. No setor privado, trabalhou 14 anos no mercado financeiro, analisando os erros e acertos de mais de uma dezena de países. No Ministério da Economia, entre 2019 e 2020, foi diretora de desestatização e iniciou o processo de privatização de 14 empresas, incluindo a Eletrobras, e fundou o movimento Brasil Sem Privilégios. As suas propostas: crescimento econômico, combate à corrupção e desburocratização, é a nossa candidata Maria Helena, que vai falar um pouco com a gente e responder as perguntas elaboradas no nosso Momento Político pelos nossos jornalistas aqui do RC1, da Rádio Cultura e do Jornal Democrático. As perguntas que ela vai responder em 3 minutos. Candidata, a senhora terá um tempo aí do lado, no reloginho aí na tela, que vai aparecer. Primeiro 4 minutos para a apresentação. Depois, no segundo bloco, vamos ter aí as perguntas elaboradas pelos jornalistas do RC1, que a senhora terá 3 minutos para responder. Claro que o tempo é de 3 minutos, mas se o raciocínio não terminar em 3 minutos, a senhora poderá completar normalmente, tá ok? Vamos lá então começar o nosso Momento Político? Vamos lá, Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Marina Helena, candidata a deputada federal pelo Partido Novo. 4 minutos na tela para a senhora se apresentar. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Marina Helena. Eu sou candidata pelo Partido Novo a deputada federal aqui pelo estado de São Paulo. Eu sou economista, eu trabalhei durante 14 anos no mercado financeiro, estudando aí mais de uma dezena de países, e eu vi, né, um verdadeiro milagre acontecer nesse período. Vários países tiveram a oportunidade de dobrar, às vezes até triplicar, a renda média dos seus habitantes em cerca de 20 anos. Infelizmente, o Brasil ficou muito para trás. Só para ter uma ideia, se a gente fosse crescer no ritmo dos últimos 40 anos, desde que eu nasci, eu tenho 42 anos agora, demoraria 120 anos para dobrar a nossa renda, né? Então, e o motivo disso são principalmente todas as pautas que eu hoje defendo, né, que eu gostaria muito de defender no Congresso, que são pautas de liberdade econômica. Isso mudou a história do mundo, né? A gente viveu como humanidade aí 300 mil anos na extrema pobreza. Se for pensar, o homem mais rico do mundo há 150 anos atrás morreu por um furúnculo inflamado. Então isso não acontece mais. E isso foi permitido, esse grande crescimento, porque a sociedade começou a gerar valor para os outros. E é assim que um povo enriquece. Então, eu defendo aquilo que falta no Brasil e que permitiu mudar, né, em diversos outros países, que são coisas que facilitem o crescimento, então facilitem o ambiente de negócios. Hoje o Brasil tem um verdadeiro manicômio tributário, né? O nosso sonho de valsa da nossa infância virou o waffle agora, porque a tributação é diferente, né, para biscoito ou para bombom. A gente tem muitas regras, burocracias que impedem as pessoas de gerar oportunidades de emprego e renda. A gente tem um setor público extremamente inchado e ineficiente. A gente cobra muito imposto, principalmente do mais pobre, né,
Quem é mais pobre hoje no Brasil, metade da sua renda vai em imposto sobre tudo que ele consome, sobre o remédio, sobre o alimento, sobre o vestuário, e ele não vê o retorno disso em termos de serviço. A gente está entre os 10 países mais violentos do mundo, a nossa educação é uma máquina de analfabetismo funcional, não estamos ensinando as nossas crianças, apesar dos gastos elevados, e a mesma coisa para a saúde. Então, eu quero um setor público focado em oferecer com excelência segurança, saúde e educação. Em 2019, eu comecei a cuidar do Brasil. Quando a minha filha nasceu, eu lembrei, eu não vim, né? Eu cresci em São Luís do Maranhão, passei muito perrengue na minha vida, e acabei sendo vítima de violência ali com 13 anos de idade, fugi de casa, fugi para a casa do meu pai e tive uma oportunidade de mudar completamente a minha vida. E depois que a minha filha nasceu, isso voltou muito forte em mim. Então, eu decidi trabalhar pelo Brasil. Eu trabalhei 1 ano em Brasília, na Secretaria de Desestatização. Vi como funciona, né, Brasília ali, e que é um verdadeiro balcão de negócios, muitos interesses próprios ali sendo defendidos. Vi a importância do Congresso Nacional, que, gente, hoje é quem realmente manda no Brasil. Qualquer presidente, no dia 2 ali de mandato, vai estar refém de um Congresso Nacional. Me choquei em vários momentos, né? Por exemplo, na desestatização da Eletrobras, que eu fui apresentar para o Congresso, ninguém perguntou sobre a conta de luz, sobre o setor elétrico, foram 40 pedidos de cargos em estatais. Depois disso, eu montei o movimento Brasil Sem Privilégios, exatamente pelo fim dos supersalários e pelo foco no atendimento ao cidadão. Fui CEO do Instituto Milênio, defendi 9 bons projetos de políticas públicas para o Brasil e agora estou nesse maior desafio da vida, que é representar as pessoas no Congresso Nacional, representar os paulistas no Congresso Nacional. Que legal. Candidata, nós vamos agora para o próximo bloco de perguntas e respostas. Respostas, claro, em 3 minutos, as perguntas elaboradas pela nossa equipe de jornalismo do RC1 e também do Jornal Democrático, da Rádio Cultura. Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Maria Helena, candidata a deputada federal do Partido Novo. A primeira pergunta, em 3 minutos a resposta, claro, mais uma vez lembrando, se o raciocínio não for terminado, né, em 3 minutos, a senhora pode continuar, terminar o raciocínio da resposta da pergunta aí. A senhora é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual pacto federativo? Porque hoje nós vemos aí que 60% ficam para a esfera federal, 23% vem para os estados e apenas 17% para os municípios. O que a senhora pensa sobre isso? 3 minutos. É um verdadeiro absurdo, né, Ricardo? Só corrigindo aqui, acho que está na tela também, é Marina Helena, eu sei que é complicado mesmo, do nome composto, não é fácil. Mas concordo, é um absurdo. E é um dos motivos da gente não ir para frente, né? Porque o município, no final das contas, é quem realmente é o mais responsável pelo bem-estar da população, né? É quem, na parte da segurança, vai prover a prevenção. Na saúde, é quem é também responsável pela prevenção, né? Evitar que os casos fiquem mais graves. É quem é responsável pelo ensino fundamental, que se uma criança hoje não sabe ler e escrever na idade correta e fazer as contas básicas, todo o resto complica, né? Então, a grande falha, eu digo hoje, do setor público, né, em oferecer bons serviços, a falha começa ali no município, e é quem acaba tendo menos recursos. Então, eu sou completamente a favor da alteração desse pacto. Agora, o que eu vejo é que para isso ser efetivo, talvez um caminho seja a reforma política, que é uma das minhas bandeiras. Que é o quê? Que é aproximar os eleitores dos seus eleitos. Hoje, muitas decisões são centralizadas lá em Brasília, não só os recursos, mas as decisões, né? Por exemplo, para ter um atendimento bom para o cidadão, eu sou muito a favor de uma reforma administrativa. E isso aí precisa ser votado lá no Congresso Nacional. Mas o que eu gostaria com isso? Eu gostaria que o gestor, principalmente no município, os prefeitos e quem está ali em contato direto com a população e todos esses, fossem avaliados, né? E fossem avaliados pela população. Então, e a mesma coisa eu acho que vale para os representantes. Então, eu sou a favor do voto distrital, exatamente para aproximar os eleitores dos seus eleitos.
e fazer com que eles cobrem, né? Então, eu acho que se o deputado federal estiver mais próximo da sociedade, vendo os problemas que estão sendo enfrentados, né? Vendo a violência de perto naquela região, vendo de fato como a nossa educação está longe, né? Os pais têm até medo muitas vezes de deixar seus filhos na escola, não estão aprendendo, vendo como a saúde ali nessa parte mais importante que é da prevenção, o médico da família e tal, não está sendo, né, feito de maneira adequada. Ele vai lá em Brasília lutar para que mais recursos vão para isso, que deveria ser a função principal do Estado, segurança, saúde e educação, e não ter, por exemplo, o que a gente descobriu lá em Brasília, participação de 700 empresas, entendeu? Se meter em tudo, uma máquina de privilégios, que são os altíssimos salários do funcionalismo público, né, que ganha, sei lá, o dobro da iniciativa privada, né, a elite ali, férias de 60 dias, um monte de privilégio, né, um monte de subsídio para grande empresa. Então, eu acho que se esses políticos estivessem mais perto dessas necessidades da população, eles evitariam esses gastos com tantos privilégios e voltariam a focar mais na população. Candidata, a nossa região, aqui em Dois Córregos, Jaú, temos aqui Brotas, Araraquara, Botucatu. Nossa região é privilegiada porque nós ficamos no centro do estado de São Paulo. E eu pergunto à senhora, o que a nossa região poderá esperar da sua atuação no Congresso para o seu desenvolvimento? Ricardo, eu torço para o desenvolvimento de todo o Brasil, todo o nosso estado, e aí, sem dúvida, né, já é uma região que acaba a pujança do estado, está refletida aí, né? E então eu acho que vão ser políticas para o crescimento também da região central, né? O que eu vejo hoje no Brasil, tá, Ricardo, que me preocupa? É exatamente isso. A gente tem um país em que, vamos supor, tudo que o Estado arrecada, que é muito, porque a gente tem os maiores impostos entre os países com a nossa renda, né? A gente é extremamente endividado, a gente tem a pior combinação dívida-juros, né? Isso tudo faz com que seja difícil crescer, né? Por quê? Porque tem muito gasto, mas um gasto mal alocado. Então, hoje em dia, de tudo que o governo ele arrecada e ele devolve para a sociedade, só para ter uma ideia, metade vai para 1/5 mais rico da população e 5% só para 1/5 mais pobre. Então, assim, é um Robin Hood às avessas, né? Não está preocupado, de fato, em melhorar e dar igualdade de oportunidades, em oferecer saúde, segurança e educação de qualidade. Não está preocupado em facilitar o ambiente de negócios, né? Para o empreendedor poder gerar oportunidades de emprego e renda, para que oportunidades sejam geradas. Pelo contrário, é uma máquina, hoje em dia, de muitos privilégios, de grupos de interesse específicos. Então, eu acho que o que falta para mim no Congresso? Falta uma pergunta simples na hora de votar um projeto, gente. E assim, cerca de 10 projetos de leis novas são analisadas e votadas toda semana pelo Congresso. É óbvio que não vai se saber sobre todos os assuntos, mas uma pergunta é fundamental. Quem está pagando a conta e quem está sendo beneficiado? Sempre que uma parcela pequena da sociedade está sendo beneficiada, né, e a grande maioria da população está pagando a conta, essa política pública não faz sentido. E hoje em dia é o que mais temos, né? Privilégios para pouco, em custa de muitos impostos para a maioria e pouca oportunidade para a maioria da população. Então, eu acredito nessa agenda de reduzir impostos, reduzir burocracia, de novo, um setor público que foque naquilo que é mais importante, de novo, segurança, saúde, educação, e saia do resto, porque todo esse gasto é imposto. Então, se ficar na bolsa do trabalhador, né, ele vai saber muito melhor o que fazer com esse dinheiro, mais dinheiro no bolso do trabalhador. Isso tudo vai gerar crescimento, porque é assim que funciona no resto do mundo. Sempre que o foco é esse, né, e que você deixa de focar em privilégios, e sim passa o Estado a focar em oportunidade, no que é primordial, e não interferir na geração, não interferir, né, de maneira ruim no crescimento, o país cresce, a sociedade cresce. Então, eu acredito que isso vai fazer com que o Estado cresça e, com certeza,
a região central, que já mostra uma pujança maior mesmo, né? Então vai ter ainda mais capacidade disso. Nessa correria toda, como candidata a deputada federal pelo Partido Novo, Marina Helena, quais são as áreas que a senhora vai empregar ou empregará as verbas de suas emendas parlamentares? A senhora já pensou nisso? Com certeza. Aqui no Partido Novo, como que a gente faz? Né? Eu acho que isso é muito importante, porque é bem diferente dos outros partidos. Hoje em dia, eu vejo que tem dois mecanismos muito ruins e que acabam fazendo com que o Congresso seja esse absurdo que está aí hoje. Tá? É o fundão eleitoral e o elevado número de emendas parlamentares. Eu vejo que isso se tornou mecanismos de manter os mesmos no poder. São as mesmas famílias que estão aí desde sempre, que prometem e não cumprem nada. A vida do cidadão continua igual, né? Isso tem em todas as regiões. E como é que elas se mantêm lá? Se mantém porque tem 5 bilhões de fundo eleitoral que os caciques políticos concentram em pouquíssimos candidatos que já têm mandato, né? Aquelas famílias ali da política, né? Que são beneficiadas com esse recurso, dinheiro suado do pagador de impostos. O Novo não usa isso. Então, a gente é um partido todo diferente. Em primeiro lugar, a gente respeita muito o dinheiro suado do trabalhador. Então, a gente não utiliza esse recurso para fazer campanha. Isso é bem importante. A gente precisa convencer as pessoas do nosso projeto e elas doam. Por exemplo, hoje eu tenho a 3ª vaquinha para deputado federal aqui do estado de São Paulo, porque as pessoas acreditam no meu projeto. Todo o dinheiro que eu captei é porque as pessoas acreditam no meu projeto. Então, isso aproxima o candidato da população, certo? Tem muito político aí, muito dinheiro, que não precisa fazer nada, só encher de gente na rua, encher de panfletinho, pago com dinheiro público. O segundo são as emendas parlamentares, que muitos vão lá e colocam numa região. Às vezes vai lá, inaugura um hospital, que depois o executivo vai ter que manter, e às vezes o problema da região é a segurança. Mas ele vai lá para o público dele e inaugurou aquilo, mas às vezes não é o maior problema de uma região. Então, a gente, no Novo, a gente trata as emendas de maneira completamente diferente. A gente faz processo seletivo para emendas, qualquer um, de qualquer lugar do estado, pode submeter o seu projeto. A gente costuma favorecer os projetos que vão na linha do que a gente acredita, né? Que seja focar em segurança, saúde e educação, e projetos que ajudem a gerar empregos, né? Ensino técnico, capacitação, coisas assim. Normalmente a gente favorece esses projetos, que são aqueles projetos que vão trazer maior valor para a sociedade. Então, esses processos todos passam por processo seletivo. E olha que coisa interessante. O Poit, que hoje é candidato aqui a governador e era deputado federal, por conta da sua votação aqui no estado, ele conseguiu que toda a bancada de São Paulo, de todos os partidos, né? Todos os deputados de São Paulo, de todos os partidos, tivessem que as emendas que foram para a bancada fossem destinadas de acordo com o processo seletivo. Então, se tiverem bons projetos aí na região, a gente vai analisar, e os recursos são assim. Eu já fui visitar projetos, né, do que deputados indicaram e que não tiveram nenhum voto naquele local, mas de fato, porque aquilo ali ia ter um impacto grande para aquela população. Marina Helena, candidata a deputada federal pelo Novo e é a nossa entrevistada no nosso momento político de hoje. Quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura, na sua opinião? Ricardo, são muitas, não vou mentir, né? E por isso que e muitas delas estão aí há muito tempo. Já caíram de maduras, é isso que eu quero dizer. O lado bom é isso. Todo mundo sabe os problemas hoje em dia do Brasil. Todo mundo. Foram feitos, eu vi 5 livros entre o final do ano passado e o início desse ano, mostrando tudo que a gente não pode repetir, né? E tudo que a gente deveria fazer. Então, acho que o primeiro ponto é a gente não pode regredir para o que deu errado. Tem um livro incrível do Marcos Mendes, que é Para Não Esquecer. Ali ele mostra todas as políticas públicas que deram errado e que a gente não deveria repetir. Então, eu acho que o primeiro papel de um congressista é barrar projeto ruim, sinceramente. Antes de fazer qualquer coisa,
Porque tem muita coisa ruim lá que a gente precisa revogar, a gente precisa evitar, né, esses processos que voltam o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu fui trabalhar na Secretaria de Desestatização e a gente voltou com o processo de privatização e de concessões, né? Aqui em São Paulo, você vai no Parque do Ibirapuera, tá lá seguro, limpo, né, com o dinheiro das empresas que estão ali dentro do parque, por exemplo, vendendo açaí, né, comida, uma água de coco, elas pagam e com isso tem mais segurança, a limpeza do parque, o pagador de impostos não precisa mais pagar e com esses recursos, olha que legal, parques da periferia estão sendo mantidos também. Então, fantástico, menos imposto, todo mundo sai ganhando, né? E eu acho que a gente mudou essa percepção, eu contribuí para acabar com esse tabu, mas eu vejo aí que tem candidato querendo aumentar a estatal, né? No governo do PT foram criadas 48 estatais. Aí a gente chegou lá e viu participação em 700 empresas. Então, um estado que não foca em oferecer saúde, segurança e educação tinha participação em 700 empresas, né? Os bilhões do BNDES dados por campeões nacionais que viraram nada. Então, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. O que eu acho que é primordial, e eu já falei aqui, é primeiro uma reforma política para aproximar os eleitores dos seus eleitos. Eu acho que assim a gente teria um pacto federativo de fato, né? E um foco, de fato, na população e naquelas necessidades de quem mais precisa que estão no município. Eu acho que isso é fundamental, já discorri sobre isso. A gente precisa de uma reforma jurídica, porque hoje em dia a gente tem aí uma loucura que é o STF e o Congresso, um julga o outro, o STF virou máquina de habeas corpus, não pode ser assim, e está cometendo vários erros, na minha opinião, por isso a gente tem tanta insegurança jurídica nesse país, isso atrapalha muito o nosso crescimento. Não temos leis e temos ali um monte de absurdo, como férias de 60 dias, de juízes, mais recesso, etc. Então, a gente precisa de uma reforma jurídica. Reforma administrativa, que é isso, o foco precisa ser o bom atendimento à população, né? Tem uma diretora aqui em Atibaia que eu fui conversar, tem um professor com 5 processos administrativos que perdeu 5 e continua fazendo um desfavor para as crianças na sala de aula que estão evadindo por conta desse sujeito. Isso aí não pode acontecer, né? Reforma tributária para acabar com o nosso manicômio tributário, que foi o que eu contei aqui, que quem mais paga é o mais pobre. E, no fundo, é tão maluco, tantas horas, né, para pagar imposto, que faz com que não seja possível a gente ter oportunidade de emprego e renda e tudo custa tão caro. Então, acho que esses são os principais, né? Candidata, quais os investimentos em infraestrutura que a senhora acredita serem importantes para a nossa região? Olha, o estado como um todo precisa de mais infraestrutura. Ontem eu estava em outra região, né? Eu fui visitar a parte ali da Baixada Santista e foi inacreditável. Eu fiquei 1 hora para passar ali os 200 metros da balsa. 200 metros. 1 hora. Entre Santos e Guarujá. Então, assim, é uma loucura, gente, né? E é sempre assim. O que tem acontecido no estado como um todo? As obras são iniciadas na hora, né, que dá a eleição e tal. Começa ali, depois para. A gente sabe todos os escândalos aí de corrupção e tudo é paralisado e custa várias vezes o valor que foi orçado. Então, o que a gente precisa é de respeito ao dinheiro público, né? Esses projetos todos que foram iniciados precisam ser terminados e com eficiência, não é de hoje, né? Eu lembro que um dos motivos que me levou para privatizar uma empresa foram os absurdos dos investimentos, que eu vou dar um exemplo aqui, da Petrobras, né? A gente teve, olha esses valores, a gente teve 13 bilhões de dólares, a gente está falando hoje em mais de 60 bilhões de reais, daria quase para pagar um Auxílio Brasil um ano inteiro para todos os brasileiros, que virou sucata, numa refinaria chamada Comperge. Sucata, tá? Eletrobras, outra empresa, eu falei da Petrobras, mas Eletrobras, um investimento só que foi Angra 3, para trazer energia, né? 14 bilhões foram colocados lá e até hoje nada. Era para ter custado menos que isso. E não saiu do papel. Então, assim, são esses. Eu vi isso muito de perto ali nas estatais, mas isso vale para todo o Brasil, vale para as obras em todos os estados. Eu acredito que o que os deputados podem fazer? Fiscalizar, né? Principalmente aí os deputados estaduais, né? O governador e as obras que são feitas, mas também na esfera federal a gente pode ajudar nesse processo. Fiscalizar para aquilo que foi
prometido, iniciado, que seja terminado, que não custe várias vezes, né? Outra coisa, eu gosto da ideia das concessões onde é possível, sim, mas os contratos têm que ser bem feitos e a fiscalização é fundamental. A gente já viu que o setor público mesmo provê o serviço, ele provê pior do que o privado por um custo maior. Mas isso não significa que a gente tenha que passar para o privado sem olhar, porque aí também está passível a corrupção, né? E a entregar um serviço ruim. Então, essa fiscalização a nível da... Por isso que é importante entender esse papel do Legislativo, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa dos deputados estaduais e do Congresso Nacional, de fiscalizar que as obras que estão sendo iniciadas pelo Executivo sejam cumpridas e não sejam superfaturadas, né? Candidata Marina Helena, ela é candidata do Partido Novo, candidata a deputada federal, disputando as eleições deste ano de 2022. Nós vamos agora para o bloco final, onde a candidata vai ter 2 minutos para as considerações finais no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata, a senhora tem 2 minutos para as considerações finais, tempo na tela. Olha, faltam 9 dias, gente, para as eleições, né? O que eu peço aqui é o que eu aprendi ao longo da minha jornada. Em 2014, eu decidi o meu deputado federal e estadual por indicação na última hora. E ao longo de lá para cá, eu aprendi a importância, né? Eu aprendi, por exemplo, lá em Brasília, que quem realmente manda no Congresso, que tem o poder de fiscalizar o Executivo, de colocar um freio no Judiciário, é o Congresso Nacional. Que todas as decisões mais importantes passam por lá. Então, hoje eu vejo que 7 entre 10 brasileiros ainda não escolheram o seu candidato. Não escolheram o seu candidato. E olha que interessante, essa pessoa vai lá, quem foi eleito, e vai votar isso, quase 10 leis toda semana. Precisa ser uma pessoa competente, que vá sempre fazer a mesma pergunta. Quem vai pagar a conta e quem vai ser beneficiado? E sempre que for um pequeno grupo de interesse beneficiado e toda a população sair prejudicada, não vale a pena, né? Então precisa fazer isso, não vai saber sobre tudo, mas precisa ter a capacidade de estudar o problema e de propor a melhor solução. Isso é fundamental. Hoje, muitos são eleitos por puxadores de votos. Então, muitas vezes você vai votar num candidato, todos os votos vão para o partido, e quem é puxado daquele partido é alguém que não tem a menor capacidade de ser um bom parlamentar. Isso me fez também escolher um partido em que as pessoas são técnicas, e eu sei que qualquer um dos mandatários daquele partido vão ser capazes de fazer esse tipo de avaliação. Então, estudem os candidatos, não deixem para a última hora. Saibam quem vocês vão votar e, no final, cobrem, porque a única maneira do Brasil sair disso é com a sociedade entendendo o que está acontecendo e cobrando. Quem quiser saber mais sobre mim, por favor, nas redes sociais, Marina Helena com HBR. Marina Helena BR. Lá tem o meu telefone celular, estou completamente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande prazer estar aqui. Obrigado, candidata. Desejo boa sorte nessa empreitada aí de tentar esse cargo de deputada federal nessa eleição. Desejo boa sorte, uma boa campanha e até a eleição. Obrigada a todos. Bom dia. Tá aí, mais uma candidata a deputada federal, mais uma entrevistada no nosso Momento Político, que tem a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia e também a supervisão, a direção e também a coordenação de Karina Cato e também Ronaldo Bianchi. A minha apresentação, Ricardo Pereira. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.